Olá a todos. Essa aqui é uma atualização da Garateia L, né, a nossa missão lunar. É uma atualização aí de 2025. Queria mostrar onde que nós estamos, falar detalhes do projeto, poder, de alguma forma, propagandear, né, e o que que a gente pretende fazer com esse projeto aqui no Brasil e por que que ele é importante. Então, o projeto começou em 2014. Alguns pesquisadores, eu e o Douglas Galante, que era um pesquisador lá do CNPEM, do LNLS, hoje em dia ele está dando aula na USP aqui em São Paulo, a gente teve essa ideia de fazer uma missão lunar de baixo custo, né? De como que a gente poderia inserir o Brasil nessa corrida da economia lunar. Na época que a gente propôs ainda nem existia a Artemis, mas a ideia sempre foi essa, de como colocar o Brasil em projetos de espaço profundo. E aí a Lua era um candidato natural, porque comparado com outros locais, né, do sistema solar, é de mais fácil acesso e daria para a gente pensar em alguma coisa de custo reduzido. E aí, até como curiosidade, o nome Garateia, a gente por muito tempo falou que era um nome chamado Busca-Vidas, do Tupi-Guarani, até porque existe um tipo de anzol chamado Garateia e ele é utilizado para buscar vidas. Mas, na verdade, essa palavra não vem do Tupi-Guarani, ela vem do francês, do verbo gâter, e o verbo, na verdade, que é raspar, né, que é o que esse anzol faz aí no fundo do mar, aí no fundo dos lagos. Ele raspa o fundo tentando achar ou uma pessoa, ou, sei lá, qualquer outro objeto que ele queira capturar. E é por isso que ele chama Busca-Vidas. Então, na verdade, a missão tem um nome francês, mas continua sendo um nome interessante, ter esse conceito do buscar a vida, muito no sentido da busca da astrobiologia, que é o tema principal da nossa missão, que a gente está tentando entender alguns conceitos de como que a vida consegue sobreviver, consegue evoluir em ambientes inóspitos, principalmente aí na vizinhança da Lua. Então o nome Garateia, mesmo que não seja ligado a Tupi-Guarani, continua pertinente ao projeto. A gente está procurando, então, enviar um micro-organismo para a vizinhança da Lua, é um experimento aí, como eu já disse, de astrobiologia, para entender essa capacidade que ele tem de adaptar em ambientes extremos. E aí, é claro, é um projeto que tem uma dificuldade tecnológica elevada, né, comparado com outros projetos espaciais que a gente já fez no Brasil. Ele traz algumas peculiaridades que outros projetos não tiveram, né? A gente nunca mandou um satélite brasileiro para além da órbita terrestre. Então, desenvolver toda essa tecnologia necessária para fazer isso acontecer, por mais que a gente esteja falando aí de um CubeSat 6U, um CubeSat relativamente pequeno, tamanho um pouquinho maior que uma caixa de sapato, e com isso a gente pretende promover a cultura espacial no Brasil, promover essa ideia de que mais pessoas possam fazer projetos fantásticos baseado numa história, numa jornada que a gente quer contar, né? O projeto tem como motivador principal entender como é que a vida consegue se adaptar e sobreviver em lugares extremos. E aí, com isso, a gente quer validar que essas bactérias e leveduras que a gente está imaginando para o projeto estão qualificados para serem usados na economia espacial, né? No desdobramento aí de como essa economia espacial vai lidar para o futuro, seja para missões lunares ou coisas mais longínquas, né? Marte, asteroides. Então, entendendo como é que a vida consegue se adaptar e se proteger desse ambiente tão inóspito, traz para a gente esse aprendizado do que deve ser feito para um futuro. E também, claro, que quando a gente estuda esses organismos em ambientes extremos, você tem aí umas expressões genéticas singulares desses condições ideais no sentido de ter muita radiação, ter a microgravidade, de estar num ambiente que tem uma mudança brusca de temperatura. Tudo isso acaba trazendo algumas expressões genéticas que só acontecem nesses locais, e isso pode mostrar para a gente como que a gente pode melhorar coisas também na Terra, baseado nesses aprendizados aprendidos aí no espaço. E aí, um quadro geral, a gente está falando de um projeto de alta visibilidade, mandar alguma coisa para a Lua gera interesse. A gente já teve aí várias mídias buscando a gente sobre o projeto, mídias no Brasil, fora do Brasil, porque aguça a curiosidade, né? Você tem um projeto brasileiro indo para a Lua
e isso acaba tendo um impacto muito grande, não só para quem são os proponentes, quem está fazendo o projeto, para o próprio governo brasileiro e também para entidades que queiram ser parceiras, queiram patrocinar, tudo isso dá uma visibilidade muito grande. Só que a gente entende que é um catalisador de oportunidades, né? Você junta uma miríade, uma gama de oportunidades, mas ao mesmo tempo é um projeto que tem um custo elevado. Estamos falando aí 10 milhões de dólares, é um custo elevado talvez comparado com outros projetos de CubeSats brasileiros, mas para um projeto que vai para a Lua é um projeto de baixo custo, é super acessível, né? Mas temos também outros projetos querendo, pleiteando aí fazer parte da Artemis em nome do Brasil. Temos o Selenita, um projeto do ITA de clima espacial lunar. Temos o Space Farming, que é o projeto da Agência Espacial Brasileira com a Embrapa para entender plantio de sementes, né, na Lua. Mas o nosso projeto ele tem uma abordagem um pouco diferente. A gente está muito ligado nessa ideia de criar um ecossistema de atividades espaciais, um ecossistema sustentável, ter participação público-privada. Então ele difere bastante do resto e eu acho que até por conta disso ele acaba criando um diferencial que pode ser muito atrativo para o Brasil querer abraçar essa causa para provar que novos modelos também são factíveis aí para a exploração espacial. E aí a gente trouxe aqui o que vai além da ciência, né? O que isso pode acarretar desde a parte de desenvolvimento, de capacitação industrial, de criar um hub descentralizado de ações para a missão acontecer. Então, vários locais do Brasil se mobilizariam para fazer isso acontecer. A gente daria um jeito de levantar esse assunto em diferentes locais do país. Ideias de necessidade de desenvolver novas tecnologias, ter um arranjo de captação financeiro diferente do que a gente está acostumado. Novas startups podem surgirem para fazer uso da tecnologia, para propor experimentos, muito baseado na maneira que a gente está se propondo e, claro, buscar sempre essa sustentabilidade econômica, que é a ordem do dia aí do New Space, da gente conseguir, de certa forma, trazer uma recompensa financeira também para as atividades espaciais e torná-la um pouco mais sustentável frente ao que a gente faz historicamente, né? A missão cria essa oportunidade de comercialização, então, eventualmente, a gente pode comercializar a propriedade intelectual, podemos criar novos produtos baseados no que está sendo desenvolvido, podemos, claro, vender o nome da missão, a missão chama Garateia L, mas nada impede de chamar Garateia Itaú, Garateia Vale, Garateia Petrobras. Estamos abertos para esse tipo de discussão. Podemos criar produtos licenciados com a marca, desde camisetas, podemos criar maquetes, mas claro, coisas mais elaboradas, usar a marca de um projeto genuinamente brasileiro para promover outras marcas, né? E podemos ceder a imagem do projeto para alguma revista, canal de TV e tal, que tem interesse em fazer a cobertura. E sempre tem o tal dos spin-offs, né? Então novas tecnologias secundárias, terciárias podem surgir através dessa pesquisa inicial para uma missão lunar. E a divulgação é muito importante aqui na história também. A gente já tem uma penetração bem interessante na mídia. Eu mesmo já fui em vários programas de TV, revistas, saímos na Forbes. Então o negócio cria aí um atrativo muito grande para criar essa penetração aí na mídia e conseguir contar essa história para um número significativo de pessoas, né? A gente está falando também de usar a plataforma Garateia para fazer uma divulgação científica bem feito. Ele pode criar esse interesse em jovens, de querer saber como é que as coisas são feitas, como é que pode participar. Ela já foi, de certa forma, uma grande catalisadora de projetos educacionais. A gente tem a Garateia ISS. Por 4 anos mandamos experimento de crianças para a Estação Espacial Internacional. Tudo isso sempre aí surfando no carro-chefe, que era a Garateia L, a Garateia Lunar. A gente está promovendo o interesse no empreendedorismo espacial. Novas pessoas podem ver um projeto como esse e entender que é possível ser empreendedor espacial no Brasil. Estamos promovendo, claro, uma cultura espacial que ainda é pouco desenvolvida no Brasil, mas a ideia é a gente ter orgulho e projetar internacionalmente isso, né? Falar para o mundo que a gente é capaz, que queremos fazer parte dessa nova economia, que também faz parte da economia da Lua. E aí, numa rede de parceiros, hoje a gente já tem a aliança de startups, que a gente chama de New Space Brasil, ela que é a proponente desse projeto junto ao governo. Dentro dela tem várias empresas associadas, tem a Hervantes, que é a minha empresa, que foi a empresa que idealizou a missão, e tem a Cron, que é a empresa do Otávio Durão, ele é ex-INPE, e ele é o co-idealizador dessa missão, ele vem ajudando desde o começo.
O pessoal da Sociedade Brasileira de Astrobiologia sempre apoiou nossa missão também. E coloquei aqui 2 parceiros que a gente gostaria que fizesse parte, que a gente quer contratar para manufaturar o satélite e a carga útil, né? Então estamos falando aí do Senai Cimatec, na Bahia, em Salvador. A gente gostaria de criar o nosso satélite e ser fabricado dentro das instalações. E o IPT, aqui na USP, aqui fica dentro da USP, aqui o Instituto de Pesquisa de Tecnologia. Queremos trabalhar a ideia da carga útil, até porque o braço nosso que trabalha o experimento fica no Instituto de Química da USP, então é relativamente perto um do outro, e a gente teria toda a infraestrutura necessária para desenvolver o desenvolvimento da carga útil dentro do IPT. Então são 2 parceiros que eu até coloquei um asterisco aqui, eles não são oficiais da missão, mas a gente gostaria de contratar eles para fazer parte da missão. Fora isso, no conceito da missão, é uma missão que todo o controle e comando vai ser feito em banda S, um segmento aí da onda eletromagnética que para esse tipo de missões do espaço profundo tem se mostrado bem promissor. O segmento de solo todo a gente quer fazer parte, de alguma forma acessar o Deep Space Network, conseguir acessar essas grandes antenas que se conectam com missões do espaço profundo, usando aí a banda S. E a sala de controle a gente quer talvez aí desenvolver com parceiros nacionais mesmo, pode ser o INPE ou a própria COP que fica em Brasília, ou quem sabe dentro de uns parceiros nossos fazer uma sala de controle também para conseguir fazer toda a telemetria e controle da missão. A gente está falando de lançar essa missão em um foguete compatível aí, ou com Falcon 9 da SpaceX, ou com o próprio Electron da Rocket Labs. Outras missões lunares já foram feitas nesse mesmo molde. E a gente está buscando uma órbita elíptica, ela é uma órbita frozen, congelada, para durar no mínimo 1 ano aí em órbita da Lua. Depois vai ter um decaimento, ela vai cair na superfície lunar, e é onde vai finalizar oficialmente a missão. E a carga útil é de uma carga de astrobiologia para estudar esse ambiente cislunar. O motivador principal da missão é a gente tentar entender aí como que a magnetosfera influi nessa manutenção da vida. Então, dependendo de como a Lua está posicionada em relação à Terra, ora ela está protegida, ora ela não está protegida pela magnetosfera. E a gente quer entender se a magnetosfera ajuda também a vida a prosperar e como que é essa interação da vida na órbita da Lua com a magnetosfera como um todo, né? Então, na verdade, a Lua muda essas fases a cada 28 dias e a gente quer manter por 6 meses a missão acontecendo para testar várias vezes aí com diferentes fases da Lua como que foi essa interação desses micro-organismos protegidos ou não pela magnetosfera. O caminho para a Lua, como eu já disse, provavelmente vai ser lançado aí por um Falcon 9 da SpaceX. E aí a gente quer contratar uma das empresas que fazem parte aí da missão CLPS da NASA, né? A missão de cargas lunares de empresas privadas, e transportar isso até a Lua. Essa própria carreta espacial, esse rebocador espacial vai injetar nossa carga na Lua, e aí a gente vai ter a nossa Garateia numa órbita específica para conseguir fazer essas medições todas biológicas aí ao redor da Lua. Quando a gente olha a missão, o CubeSat vai permitir a gente avaliar essa adaptação dos micro-organismos aí ao redor da Lua, e aí durante o período vamos mandar os dados que a gente está coletando de volta para a Terra, em rádio, né? A gente não pretende, não tem como resgatar esse satélite e levar de volta para a Terra, então tudo que for feito no satélite tem que ser medido também pelo satélite, e aí posteriormente mandado para antenas aqui na Terra captarem. E aí, como eu já disse, o término é o impacto dessa missão no solo lunar, depois de provavelmente 1 ano. A órbita é uma órbita, a gente pretende uma inclinação aí em torno de 52 graus. O Apolunde, o ponto mais distante, vai estar em torno de 6.500 quilômetros da superfície lunar, e o Perilunde passando aí entre 30 e 50 quilômetros da superfície lunar, que seria o ponto mais próximo, né? Essa órbita ela vai ter que ser manobrável, a gente não acredita que o próprio rebocador vai colocar ela na órbita, então a gente está buscando uma solução para conseguir essa inserção correta da órbita que a gente gostaria. O CubeSat ele é um 6U, então é uma caixa, né, se você for comparar, uma caixa de sapato que vai ter 30 centímetros por 20 centímetros por 10 centímetros de dimensão, e a gente está
pleiteando aí um CubeSat relativamente leve de 7,2 kg com 8 watts de potência, né? Esse CubeSat, hoje, a gente busca que ele seja muito leve por conta do custo de lançamento. O custo de um envio de uma carga para a Lua hoje em dia gira em torno de $300 mil por quilo. Já foi mais de 1 milhão, então o preço vem reduzindo. E quanto mais enxuto, quanto mais a gente conseguir enxugar ali o CubeSat, mais barato vai ficar a missão. Ele tem aí vários subsistemas que vão desde a estrutura mecânica, ele tem um escudo de 2 milímetros de alumínio para proteger da radiação os subsistemas. Ele tem que fazer orientação, então ele tem uma roda de reação, ele tem um sistema de gás frio para dessaturar a roda de reação, já que na Lua não tem campo eletromagnético, então a gente precisa achar meios para dessaturar essa roda de reação. E tem, claro, os componentes sempre necessários aí para rodar um CubeSat, desde a CPU, toda a parte de gestão de dados, né, o BD8, tem a parte de potência, telecomunicação. Então tudo isso é o arranjo necessário para criar um CubeSat e a gente vai desenvolver esses subsistemas todos aqui no Brasil. Além disso, a carga útil são duas. Você tem um experimento de micro-organismo no ambiente seco, é um carrossel, onde a gente vai colocar esses micro-organismos, eles vão ficar rotacionando para fazer a leitura. Então ele rotaciona e faz uma leitura de uma fila, aí rotaciona mais, lê uma próxima fila, e assim vai. Ele é um experimento mais simples, e a gente quer fazer um experimento de microfluídica também, onde vamos colocar micro-organismos em meios de cultura, e aí a gente vai escolher a hora correta de colocar os nutrientes e a hora correta também de finalizar o experimento. Então é um experimento mais avançado, já foi feito em outros experimentos espaciais, a gente sabe que é possível, e esse seria a cereja do bolo aí da nossa missão, é fazer o experimento de microfluídica funcionar. Fora isso, a gente está propondo uma linha de tempo de 5 anos de missão, a gente está definindo aí ainda nesse ano alguns pontos, mas para o próximo ano e meio a gente quer colocar um primeiro experimento na Estação Espacial Internacional para crescer algumas culturas e a gente ter um entendimento melhor do que a gente está mandando para a Lua. E em 3 anos queremos colocar um CubeSat já de modelo de voo em órbita baixa terrestre, só para qualificar, para estar pronto realmente para mandar para a Lua. E aí, ao término do 5º ano, é o momento correto de fazer esse envio para a Lua. A missão tem várias fases, vai desde fase A até a fase F, cada uma delineando as partes do desenvolvimento do projeto. Tudo isso aqui está muito bem descrito. A gente participou do processo do PROSAME, que é um processo de qualificação da Agência Espacial Brasileira, e foi necessário colocar essas fases todas lá no documento para mostrar que a gente está preparado para fazer o projeto. E além das fases, a gente também trouxe a questão dos custos, né? Quebrar os custos de produzir tanto o CubeSat em si, a parte de engenharia, a carga útil e os processos, né, de integração da plataforma, testes ambientais, de vibração e termovácuo. Então, a soma disso tudo, o lançamento, só de lançamento a gente está pensando na casa dos $3 milhões, e o resto, a soma dá em torno de 7 milhões, é uma missão de $10 milhões no total. Para desenvolver isso tudo, a gente dividiu isso em work packages, né, então pacotes de trabalho, e aí hoje a gente tem uma boa ideia de quantas horas cada um desses pacotes vão tomar aí para ser desenvolvido, e a gente está procurando esses parceiros aí para conseguirem executar esses pacotes, né? Hoje, além da Hervantes, tem a Kron, como eu já disse, mas queremos mais pessoas envolvidas para que a gente consiga fazer todos esses subsistemas aqui no Brasil. E a gente, claro, né, quer achar um meio de que não seja um preço super proibitivo, então a gente está buscando aí meios de implementar isso com contrapartida financeira de órgãos, de ferramentas financeiras que permitem a gente a reduzir o custo de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Fora isso, a gente quer fazer um arranjo estrutural totalmente disruptivo na ideia de ter um sandbox que traga um ambiente regulatório especial para fazer um tipo de missão como esse acontecer de maneira rápida e facilitada no Brasil. A gente está falando também, está buscando locais que tenham uma redução tributária, né, para que a gente consiga comprar componentes, produzir isso de uma maneira acessível, já que é um projeto em prol do interesse nacional. E a gente tem alguns meios de criar um arranjo que conte aí com as FAPs, como a FAPESP, fazer uso do PIP, outras FAPs ao redor do Brasil, trazer a Embrapi para um modelo participativo de pesquisa e desenvolvimento, onde tem uma contrapartida financeira e de subvenção econômica, e também ter acesso ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Todos esses arranjos auxiliariam muito
a gente buscar isso com a iniciativa privada também, para fazer essa composição de investimentos privados e investimentos públicos para uma missão espacial no Brasil. A ideia da missão Garateia é que ela seja um primeiro ator de um sandbox que pode ser utilizado posteriori para outras missões, né? Não só missões de espaço profundo, mas missões espaciais como um todo, ou, por que não, modelos para desenvolvimento de deep techs, né? No Brasil, como que a gente consegue fazer esse uso de capital privado e capital público para buscar meios de encontrar sinergia e facilitar esse tipo de desenvolvimento no nosso país. Além disso, tendo uma visão geral aqui, então é um projeto de 10 milhões de dólares, como eu já disse. Os principais stakeholders é governo, são empresas que querem participar, institutos de pesquisa. O tempo total aí de 5 anos de projeto daqui para frente. E o impacto é um impacto internacional. A gente está promovendo o nome do Brasil, a gente está promovendo a ciência brasileira, criando um ecossistema que pode atrair ou exportar talentos e oportunidades para o Brasil. E a gente está aberto aí para parcerias de outras entidades além do Brasil também para fazer parte do nosso projeto. Temos aí uma taxa de crescimento financeiro de quanto a gente precisa captar ao longo dos 5 anos, e hoje a gente busca um cheque aí de 90 mil dólares para começar a colocar a primeira fase em pé para dar prosseguimento depois na captação financeira maior do nosso projeto. Então, queria agradecer a atenção que vocês dão aí para o projeto. É um projeto que já recebeu muito apoio, as pessoas gostam de ouvir, gostam de participar. E eu sou o Lucas, eu sou o fundador da Ervantes, que é a propositora aí desse projeto, e estou junto aí do Otávio Durão, da Cron, que é o meu co-idealizador, e na parte também de achar meios de industrializar essa ideia como um todo. Obrigado.